eu tenho os parâmetros que são lidos, tá? Através de sensores internos. Então, primeiro eu tenho o pico de pressão inspirada, quanto de pressão eu estou atingindo, certo? Eu tenho uma pressão de base, que geralmente vai ser o PEP que vocês estão colocando aqui. Eu tenho um volume corrente, que é esse 400 ml, a frequência expiratória, que é 12, e a relação ISIES. Essa relação ISIES já é de saber de vocês, que é quanto tempo eu tenho para inspirar e quanto eu tenho para exalar. Então, 1 segundo para inspirar e 3,2 segundos para exalar o paciente, certo? Isso aqui é comum na ventilação mecânica, essa linguagem aqui você já entende, tá? Então, aqui do lado, você tem os respectivos alarmes. A maioria dos ventiladores possui esses alarmes, que são os alarmes de pressão alta nas vias aéreas, pressão baixa nas vias aéreas. Aqui eu tenho volume corrente alto, volume corrente baixo. Para que serve isso aqui? Serve para eu limitar o pico de pressão inspirada, para que eu evite problema de barotrauma, que é o excesso de pressão no pulmão, nos alvéolos, e ele se rompa. Então, eu limito o pico de pressão inspirada, tá? E posso também limitar o volume corrente, para que esse volume corrente não exceda e não dê um volume trauma, que é o excesso de volume, tá? E os alarmes de baixa, Marcelo, serve para quê? Serve para eu garantir, então eu posso garantir aqui uma pressão mínima e um volume mínimo, porque se tiver algum tipo de vazamento no circuito ou o cuff estiver furado, ele não vai conseguir atingir um determinado volume. Então eu posso garantir um volume mínimo para ventilar esse paciente, para manter a saturação dele estável. Então, Marcelo, e como é que eu programo esses alarmes? Da mesma forma, tudo eu faço com o cursor, tá? Eu vou clicando, boto o cursor em cima, tudo da mesma forma, Enter. Vou colocar aqui uma pressão, para menos ou para mais, e confirmo. O de baixo a mesma coisa, tá? Vou descer, vou aqui programar um determinado valor e dou Enter. E todos os outros da mesma forma, tá? Eu ajusto como eu desejo e dou Enter. Então, para todos os parâmetros que eu quero ajustar, só basta eu colocar o cursor em cima, entrar, programar do jeito que eu quero e confirmar, certo? Após isso, o ventilador PR4G, ele não entra ventilando, vocês percebem que ele está em stand-by, o sinalzinho de stand-by está ativado, tá? Então você não entuba e ele ventila. Não, você entuba e ele espera que você faça a sua programação para depois você se iniciar a ventilação mecânica do paciente. Aonde é que eu inicio? Inspiração manual, tá vendo? Aí ele diz, para iniciar a pressão manual. Então eu vou aqui e dou um Enter, deixa eu botar na testa aqui. Vou botar o meu paciente, né, que ele já está entubado. E aí vou botar o meu paciente aqui. Então, inicio a ventilação mecânica de meu paciente. Aqui eu tenho o bar graph dele, né? Onde eu estou fazendo a leitura do ciclo, da curva de pressão, tá? Então, tenho lá, ventilando minha pressão. Então, aí vocês iniciaram a ventilação mecânica de seu paciente, certo? Aonde agora você vai ter todos os valores, como eu falei, ó. Os valores que são lidos a cada ciclo. Esses valores dependem de quê? Depende da complacência do pulmão do paciente, depende da resistência nas vias aéreas, se é um paciente com muita secreção. Então, são vários fatores que vai fazer com que esses valores sejam lidos a cada ciclo. Tranquilo? Então, como eu falei anteriormente, você tem o pico de pressão inspirada, tá? Você tem a pressão de base, que é o PEP, tá vendo? 5 centímetros de água. O volume corrente que ele está atingindo, que eu programei, de 400 ml, a frequência de 12 e a relação ISIES de 1 para 3, certo? Marcelo, e se eu quiser congelar a imagem? Tem escrito aqui, ó, congelar, eu clico e congelo a imagem, certo? Para descongelar, eu clico novamente. E por que seria para congelar a imagem? Porque de repente, o médico, ou o fisioterapeuta, ou a enfermeira, ela percebeu algum tipo de variação na curva. Então, como ele muda a cada ciclo, ele pode querer congelar e saber por que nesse momento houve uma variação. O paciente fez uma rolha, a resistência aumentou e a pressão tentou subir.
Então serve para isso, para você estudar o gráfico. Geralmente isso é muito usado em UTI, o paciente tem um longo tempo em ventilação mecânica, então ele começa a fazer o estudo para ver a questão da complacência, a resistência estática, a resistência dinâmica, certo? Para descongelar, ó, eu clico novamente, certo? Aqui é para resetar os alarmes, né? Silenciar e resetar, stand-by e menu. Marcelo, e como é que eu faço? Eu estou com um paciente pediátrico que eu vou ventilar ele no modo da pressão. Como é que eu faço? Eu clico, menu, e tem aqui, ó, modos ventilatórios. Enter. E aqui eu vou ter o modo ventilatório que eu já estou utilizando, que é o modo a volume, o modo a pressão, o PSV, que é o modo a CPAP, né? E aqui o SINV, que é o modo assistido por pressão de suporte. Então eu tenho o modo a volume mais o PSV, que é a pressão de suporte. Aqui você tem a pressão de suporte, o CPAP, que é o modo espontâneo, e o SINV. Então, menu, modos ventilatórios, enter. E aqui eu vou ter todos os modos ventilatórios que eu posso utilizar. Então eu quero mudar para o modo a pressão, dou um enter. E ele diz para configurar o modo para ensinar. Então eu tenho que pressionar sempre a pressão expiratória manual. Mudança aceita. Aí eu passei agora a ventilar o paciente no modo a pressão. Certo? Então, no modo a pressão, o que acontece? Eu já mudo alguns parâmetros, né? Vocês perceberam que o volume corrente sumiu, porque no modo a pressão eu não tenho um volume, eu não programo o volume. O volume ele é livre, certo? Eu tenho uma programação de quê? De pressão controlada. Então, no modo a pressão, eu vou controlar a minha pressão inspiratória. Então, eu vou clicar e vou ajustar a minha pressão que eu desejo. Tá? Aí vocês me perguntam, e qual é a pressão necessária para eu ventilar determinado paciente? Aí isso tudo exige um cálculo que vocês podem ver com algum fisioterapeuta, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, eu aconselho a vocês sempre utilizarem um modo a volume, porque após iniciar o modo a volume, vocês sempre vão monitorar qual o pico de pressão inspirada que esse paciente está atingindo. Como eu já sei que o pico de pressão dele é 18 centímetros de água, se eu quiser passar por modo a pressão, eu pego esse valor aqui e vou colocar na pressão controlada, porque eu sei que eu não vou dar um barotrauma, porque esse pico de pressão é o pico de pressão de trabalho que ele está sendo atingido. Então facilita a vida de vocês, tá? Então qualquer dúvida que vocês tenham, inicia no modo a volume, você tem todos os parâmetros, quando você mudar para o modo a pressão, você já tem esses parâmetros aqui, só é jogar. Ok? Aí fica mais fácil para vocês, se vocês tiverem dúvida. Porque geralmente neonatal e pediátrico dá mais trabalho do que um paciente adulto, certo? Para cálculo de volume. Para cálculo de volume, vocês podem utilizar aquela fórmula, né? Você pega o peso do paciente e multiplica vezes 7 a 10 ml por quilo. E aí você acha o volume e coloca o volume. Geralmente, fisioterapeuta e médico não gosta de entrar com um volume muito alto. Porque primeiro, quando o paciente chega na emergência, ele não sabe qual a complacência do pulmão do paciente. Pode ser um pulmão rígido. Se você entra com um volume muito grande, você pode dar um volume trauma ou um barotrauma. Então ele entra com um volume menor e após um determinado período que ele escutar, ele vai ver se ele está expandindo, está tendo uma boa expansão, se a saturação dele, porque tem um monitor multiparamétrico lá dentro, se tiver gasometria, ele vai fazer a gases do paciente. Então tem todos os fatores que podem auxiliar nesse fato, tá? Então, outra coisa que tem no menu, o ajuste de FO2, tá? Aqui é o ajuste FO2, né? Que vocês têm lá no seu ventilador que vocês utilizam. A pausa inspiratória, tá? Para você fazer a leitura da pressão de platô do paciente. O histórico de alarmes. Mecânica ventilatória. Mecânica ventilatória geralmente é para fazer se o paciente está fazendo auto-PIP, né? Porque você pode estar programando um PIP de 5, mas você está percebendo que o paciente, quando está exalando, ele não está exalando um total. Ele está tendo uma retenção. Então você sabe disso através disso. Então os menus que você tem modo ventilatório, ajuste de FO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Você tem a pausa inspiratória para fazer a leitura da pressão de platô, tá? Quando você clica aqui, você vai aqui ajustar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que é isso aqui.
Então eu vou botar aqui 20 segundos. Quando eu coloco 20 segundos, ele dá uma pausa de 20 segundos, é bem rápida. E dessa forma eu posso fazer o cálculo de quanto de pressão eu posso ter nesse paciente aqui, tá? Então, através desse cálculo, eu percebo qual é a pressão de platô do paciente, a pressão real do paciente. Eu vou descongelar. Essa linguagem é a linguagem que você já sabe, né? Pressão de platô, a pressão de pico, tudo isso você já tem que saber. Tá? Pressão o que, Carlinhos? Não, minha blusa deve ter. Ah, tá, né? Então, pessoal, esse é o nosso ventilador, que a gente vai utilizar ele. É bem simples, tá? O processo dele de utilização, principalmente o nosso PA, é bem mais fácil do que uma UTI, né? Que tem um parâmetro total para o ventilador. Mas você consegue estabilizar um paciente, deixar ele ventilado até que consiga a remoção dele, tá? É um ventilador simples, porque ele não tem muito menu e submenu. Ele é bem direto, porque tudo está na tela. O que a gente precisa está aqui, o que está lido está aqui. Então você não precisa ficar mexendo em menu e submenu para colocar ele. Isso, e bota isso para lá, bota para lá. Então ele é bem prático, bem simples para você utilizar, certo? Então esse aqui é o seu teclado que você vai usar, tá? É bem simples, só basta você selecionar, confirmar, ajustar como vocês desejam confirmar para mais ou para menos e dar um Enter, certo? A válvula de exalação, o circuito é simples, vocês podem utilizar qualquer circuito, tá? Qualquer circuito você pode utilizar ele. E além disso, ele tem a bateria interna, tá? Que vocês podem tirar ele e levar o paciente com o cilindrozinho no leito do paciente, certo? Por isso que é sempre necessário vocês deixarem ele ligado para que a bateria esteja sempre carregada, tá? Dúvidas? Tira dúvida em relação a tô clavado aqui. 134, 131, qualquer um. Você vê no manual dele. Ah, beleza. Tá? Deixa eu dar essa olhada. Você dá uma olhada. Mas eu acho que é 121 graus. Tá? Porque 121 ou 134. A membrana também? A membrana também é autoclavada. Ele vai todo para lá. Tá? Ele vai todo para lá. Agora esse circuito que não é autoclavado, porque ele é de PVC. Tá? Ele só é por desinfecção química. Tranquilo? Eu vou desligar ele, tá? Para vocês programarem ele, ok? Eu vou fazer uma programação maluca aqui, tá? Para vocês, eu vou desprogramar ele para vocês realmente verem se vocês realmente Menino, tá ali enrolado, botar no bolso. Esse menino não dá certo. Cinco? tem. Pronto, agora quem vai mais utilizar, faça a programação dele. Né? Não sei por quê, Jair. Eu não sei por quê, mas é você. Já tá, perfeito. Já tá no lugar. Você quer enfermeiro? Tá? Já olhei lá sua área, tá tudo tranquilo lá, sua área. Já olhou bem? Olhei aqui, tá tudo tranquilo, aquele cotubinho. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Vai sair. E puxa e volta, puxa e volta. Liguei. Tem que apertar e segurar? Não, você tem que ligar. Ou ele. embaixo, Tá com muita ficha? Tá com muita ficha? Vou escolher. Escolha pediátrica. Para mudar um pouco. Esse cara é criança. Aí aqui você tem os seus principais parâmetros, tá?
vendo? Para iniciar, pode ler aqui que você vai ver que ele vai falar. Pressione manual. Veja onde é escrito manual aí. Pronto. Mais ou menos. Certo? Então esse é o processo. Estou impressionada com a diferença do outro, que aqui é Assim, a muito facilidade, mais muito prático. brutal. Esse é muito mais prático, né? O outro eu não entendia nada, eu vou mentir, não entendia nada. Girava o botão para lá, para cá, apertava, para lá e para cá, apertava. Então, se você tiver um pouco de conhecimento de ventilação mecânica, ele tem essa facilidade, por quê? Porque ele já lhe dá os principais parâmetros. Você, a proporção que o paciente está sendo ventilado, aí você vai escutar o paciente, você vai ver a saturação do paciente, aí você pode começar a fazer as mudanças. Caso não seja necessário, se o paciente está instável, está confortável, você vai trocar a ventilação mecânica do paciente aí tranquilo. Entendeu? Você vai ter a curva, todos os parâmetros estão sendo lidos, tá? Você vê como o pediátrico mudou, o adulto era 12, ele é 25. Verdade. Se for neonatal vai ser 35 a 40 ciclos, porque o neonatal a frequência dele é muito maior. Então assim, é bem simples, tá? É, gostei. Bem simples mesmo. Bem simples. Desliga, é só desligar aqui, eu tenho... Só desligar. Se caso você não quiser desligar, por exemplo, vamos supor que essa criança precisa fazer um raio-x. No lugar que ela está, não pode ser feito o raio-x. Tem que remover ela, passar de raio-x. Para você não precisar desligar e ligar ele, você tem aqui stand-by. Então você clica em stand-by e confirma. Então você desentuba, ventila ele. Se não, o que é que você faz? Tira ele, liga no cilindro, leva ele com o ventilador com tubo. Tá? Porque aí você não precisa desentubar o paciente, para botar o ambu, não precisa nada disso. Então, com esse mesmo ventilador, você leva ele, traz ele e continua sempre na ventilação. Porque aí você não perde a saturação dele, né? Entendi. Porque quando você desentubar essa tendência dele, a saturação dele é cair. Entendi. Então tem essa facilidade também. Se não, você coloca em stand-by, dá o enter, confirma, tira ele, vai ambuzando ele aqui. Quando você voltar, você coloca ele no tubo de novo e dá inicial, que aí você vai começar a ventilação mecânica dele de novo. Então a praticidade dele é essa, né? Que ele você pode com o mesmo ventilador fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá? É.